Olá, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos dar continuidade ao estudo do átomo, falando sobre atomística. Para que vocês consigam entender sobre os tópicos que nós iremos abordar nessa aula, sugiro que assista a aula sobre os modelos atômicos, onde eu explico a evolução cronológica dos conceitos sobre os átomos, desde Leucipo e Demócrito em 400 a.C. até o modelo de Bohr, que nós utilizamos como referência junto com o modelo mecânico quântico, para que nós consigamos então ter uma determinação, uma definição concreta de átomo. Então, só para ter uma revisão, quando nós estudamos os modelos atômicos, então nós chegamos à região central do átomo, junto com os prótons, que são as cargas positivas na região central do átomo, junto com os prótons, que são as cargas positivas que estão acopladas de cargas negativas, que são os elétrons, a presença de cargas negativas, que são os elétrons, através de seus experimentos com raios catódicos, e esses elétrons eles ficam circundando ao redor do núcleo do átomo. Esses elétrons eles ficam circundando ao redor do núcleo do átomo. Pelo núcleo, então cargas positivas e cargas negativas. Pelo núcleo, cargas positivas e cargas negativas. Nós podemos falar então, a partir disso, elucidar mais sobre essa estrutura do átomo. Então nós podemos denotar mais o que é um elemento químico do átomo. Nós podemos denotar o que é um elemento químico. Nós podemos denotar na nossa tabela periódica elementos químicos. Então, por exemplo, o elemento químico na nossa tabela periódica do o elemento químico, a notação do número atômico do elemento químico, P, a notação do número é o número de prótons, Z também representa o número de prótons, Z também representa a massa atômica. A massa atômica é igual à diferença de a massa atômica é igual à diferença. Então, por exemplo, quando nós queremos o número de massa de um determinado elemento químico, então, por exemplo, então nós fazemos essa soma entre o número de um determinado elemento químico e o número nós fazemos essa soma entre, por exemplo, de prótons, vamos e o número de nêutrons. Então, por exemplo, aqui possa ficar vamos dar uns 2, 3 exemplos para que possa ficar melhor. Igual o número de prótons aqui, mais o número de nêutrons, igual o número de prótons também, mais o número, então, por exemplo, de carbono. O número de massa do carbono também tanto é 12. Então, por exemplo, o carbono, o número de massa do carbono 6, que é o número atômico do carbono, mais igual. Então, quantos números? 6, que é o número atômico do carbono, mais qual o número de nêutrons do carbono? Números N é igual a qual o número de nêutrons do carbono? Outro exemplo também que eu posso utilizar 6 é outro exemplo também que eu posso utilizar. O número de massa do enxofre é 32. O enxofre, o número de massa do enxofre é 32. 32 atômico do enxofre igual a 16, que é o número logo número de enxofre mais N é igual ao número logo número de nêutrons é igual 16, ao número e por aí vai. Então, se você tiver 16 e por aí vai. Então, os números se você tiver, que ele apresenta, então é uma conta, uma operação básica que ele apresenta, operação de adição, uma operação básica, né? Basicamente é isso. Operação que nós vamos de adição, fazer, basicamente essas operações matemáticas que nós vamos manejar para descobrir então, basicamente essas operações matemáticas que nós vamos manejar para descobrir então o número de massa, o número atômico, o número de nêutrons, em questão, desses termos, o número de massa dessa operação, independente. Então é basicamente isso, é tranquilo. Operação, e a partir disso, quando nós encontramos isso, é tranquilo. O número de massa atômica, e a partir disso, o número atômico, quando nós encontramos, então aí nós podemos o número de massa atômica, o número atômico, a notação, então aí nós podemos o elemento químico. Então ter a notação, essa notação de elemento químico, Então quando eu estou com essa notação de elemento tabela periódica, ela é basicamente quando eu estou com uma organização de elementos químicos de acordo com a propriedade, ela é basicamente só que então como eu vou organizar essa tabela, então ela é organizada dessa forma, como eu vou organizar essa tabela, essa imagem, então ela é organizada então nós temos um X, que está sendo apresentado para vocês do elemento químico. Então, por exemplo, nós temos um X, o X é o símbolo do elemento químico. Então, por exemplo, esse X colorir para mostrar para vocês, na verdade eu quero colorir para mostrar para vocês. Agora sim, então, peraí, perdão. Agora sim. Então, por exemplo, o sódio, o elemento químico sódio. Então, por exemplo,
o sódio é o Na, sódio, o hidrogênio o sódio, é H, o carbono é C, Na, o nitrogênio é N, é o H, oxigênio é o O, carbono é C, o fósforo o nitrogênio é P, e aí vai. N, o oxigênio Então perceba é O, uma coisa, fósforo o símbolo é P, do e aí elemento vai. químico, a Então primeira perceba letra do símbolo do uma elemento coisa, químico é o maiúscula. símbolo do elemento Quando eu químico, tenho a o primeira elemento letra químico do com símbolo do mais elemento químico é de uma maiúscula. letra, quando eu No tenho caso, um elemento químico o com sódio mais e o de uma nitrogênio, letra, ambos no começam caso, com a letra N. o sódio Então, e o nitrogênio, ambos como que eu vou começam fazer com a isso, letra né? N. A Então, origem qual do um dos nome qual, do sódio, como que eu vou fazer né? Porque isso, não é né? S, né? SO, A origem né? do O nome sódio do sódio é né? Porque nátrium. não é S, Então, né? nátrium SO é a o origem do nome sódio do é sódio. nátrium, é Então, latim. nátrium é a origem do nome do sódio. Então, É latim. Na, nesse caso. E Nitrogênio, okay? então é Na, nesse E caso. começa Nitrogênio, com a letra N também, então okay? como é que eu vou denotar esses dois começa elementos com químicos? a letra N Se eu também, coloco então como é que eu vou um denotar elemento químico esses com dois elementos se eu químicos, coloco se eu duas coloco letras um maiúsculas, elemento químico então eu estou tratando de se uma eu coloco substância duas letras composta. Então, por maiúsculas, exemplo, olha então só eu isso aqui. estou tratando de uma O substância ácido composta. Então, por exemplo, olha só isso aqui. HCN, Então, o perceba. ácido Quantos elementos químicos tem em questão? HCN, Então, tem 3 elementos então, químicos: perceba. hidrogênio, carbono, Quantos elementos nitrogênio. químicos tem em questão? Ok? Então, tem 3 elementos São químicos: hidrogênio, três- carbono, são nitrogênio. três elementos químicos diferentes Ok? que possuem nesse São composto. são 3 elementos químicos diferentes E agora, que se eu possuem escrever isso nesse aqui, composto. HCl, que é o ácido E agora, se eu clorídrico. escrever isso aqui, perceba que então, aqui no que é o caso eu ácido tenho H clorídrico, maiúsculo, C maiúsculo. perceba que Então, aqui no caso eu perceba tenho então que H aqui eu maiúsculo, tenho C dois maiúsculo. elementos químicos. Perceba, então, que aqui eu tenho 2 elementos químicos diferentes, certo? Se o L fosse maiúsculo também, o L seria considerado um outro elemento químico. Então, nós fazemos essa notação de elemento químico para que não ocorram, né, confusões, para que não ocorram problemas na hora que nós fizermos, então, reações químicas, né, principalmente que usa, então, vários elementos, vários compostos, que nós precisamos fazer a reação entre eles, e aí, se nós temos uma notação errada desses elementos químicos, nós temos um problema. Perceba que o cloro, né, também ele começa com a letra C, assim como o carbono, assim como o cobre, assim como o cobalto. Então, todo um monte de elemento químico começa com a letra C. Então, carbono, né, o carbono, então, o único denotado ali com a letra C, cobalto, CO, cobre, Cu, que é cuprum, o cloro, Cl, e aí vai. Então, a segunda letra do elemento químico, ela é minúscula, porque aí denota que é um elemento químico só que eu estou tratando. Se eu coloco 2 letras maiúsculas nesse símbolo, significa que eu estou falando de 2 elementos químicos diferentes. Significa que eu estou falando de mais de um elemento químico, ok? Isso é só para denotar melhor, então, o que nós estamos fazendo. Então, nós não colocamos essa representação por colocar. Não, tem todo um significado por trás disso. Então, o símbolo do elemento químico é esse. O número de massa, ele fica ali, é como se fosse um expoente, entre aspas. Então, o número de massa ele fica na parte superior, né? Ele fica em cima, na parte de cima, como se fosse um expoente mesmo, mais uma vez falando. Nessa tabela, tem tabelas que apresentam ele em outra região, tem tabelas que ele apresenta de diversas formas, diversas notações, mas esse é um tipo de notação presente na tabela periódica. Então, o número de massa e o número atômico, o Z. Lembrando que o número de massa é igual ao número de prótons, ao número atômico, mais o número de nêutrons, ok? Então essa é a notação de um elemento químico que você vai encontrar numa tabela. E aí, passando para o próximo, aqui nós damos continuidade, então, ao nosso estudo da atomística. Aqui nós destrinchamos mais sobre os nossos átomos, porque o que acontece? Um átomo, mais uma vez, ele é composto por prótons, elétrons, e o núcleo, onde estão onde estão presentes os prótons, onde estão presentes as cargas positivas. Um átomo no estado fundamental, eu posso falar que é um átomo neutro. Um átomo no estado fundamental é um átomo onde eu tenho um equilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons. São números iguais. Lembrando que o número de prótons ele não pode mudar,
Não é que ele não pode mudar, ele não pode ser diferente para o mesmo elemento químico. Então, por exemplo, o número de prótons do lítio, o número de prótons do lítio é 3. Então, se eu quero representar o lítio, o número de prótons dele é 3. Se eu quero representar o hidrogênio, é 1. Se eu quero representar vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, o cromo é 24, e aí vai, o titânio 22. Então, o número de prótons é o mesmo, só o número de elétrons é o que muda, porque os elétrons que estão circundando no átomo. Então, eles, como eu tinha falado lá no modelo de Bohr, lá na aula anterior, lembra quando o elétron, né, quando ele sai de uma camada, ele vai para outra, quando ocorre uma excitação que resulta em luz, né, então significa que ele se desloca em torno do átomo. Então, é ele que se movimenta. E a partir disso, então, quando eu estou no estado fundamental, que eu tenho um equilíbrio, e aí, quando eu tenho a formação de íons, significa que os íons são átomos, são elementos que possuem cargas. Significa, então, que eu tenho um desequilíbrio entre prótons e elétrons. Então, os íons são átomos que possuem carga. Então, por exemplo, o H+, é um íon. Que mais? O OH-. Então, você tem presença de cargas, certo? E aí você precisa, então, através de reações químicas, também ligações químicas, melhor dizendo, você tem uma compensação entre essas cargas, principalmente a ligação iônica, que é um assunto de uma outra aula. Vai ser abordado melhor por outro professor. E os íons, então, eles são divididos em dois, cátion e ânion. O cátion é quando eu tenho um excesso de carga positiva, ou seja, eu tenho uma deficiência de elétrons no meu átomo. Por exemplo, no magnésio Mg2+, então eu tenho mais prótons do que elétrons. No flúor, o F-, eu tenho mais elétrons do que prótons, eu tenho um excesso de elétrons, certo? O número de prótons, como eu disse, em cada elemento químico é um número determinado, então o que vai mudar são os elétrons. Então o cátion ele tem menos elétrons e o ânion ele tem mais elétrons, ok? E aí, a partir das ligações químicas, então ocorre uma compensação, onde tem uma estabilização dessas cargas, certo? Tem uma compensação, entre aspas, desse excesso ou dessa falta de cargas elétricas negativas. E a partir disso, então, a partir desse entendimento, então nós podemos falar de semelhanças atômicas. Essas semelhanças atômicas, elas podem ser divididas em 4. Eu vou explicar uma a uma, certo? Primeiro começando pela isotopia, os isótopos. Os isótopos são os mesmos elementos químicos. No caso aqui, no primeiro exemplo que eu tenho o exemplo do carbono. Carbono, aqui são átomos neutros de carbono, só que o número de massa é diferente. O número de massa é diferente porque eu tenho uma diferença no número de nêutrons. Então, ó, prótons e elétrons são o mesmo. Se os prótons são iguais, logo estamos tratando de um mesmo elemento químico. Elétrons, né? Então aqui significa prótons e elétrons iguais, significa então que é um átomo neutro em questão. E o número de massa atômica, então, é o número que varia nesses isótopos. Então, aqui nós temos um átomo neutro com um número de nêutrons igual ao número de prótons e elétrons. Nós temos então carbono 13. Carbono 13, ele possui um nêutron a mais, então, do que o carbono 12. E o carbono 14 possui 8 nêutrons, então tem uma diferença no número de nêutrons, tem uma diferença no número de cargas de partículas neutras que também estão acopladas no núcleo junto com os prótons, ok? Tem essa diferença. Uma curiosidade sobre o carbono 14, o carbono 14 ele é utilizado para datação de objetos
certo? É utilizado muito pelos historiadores. Então, por exemplo, se eu quero determinar quanto tempo tem um determinado objeto, né? Então eu utilizo carbono 14 e o carbono 14 ele dá uma datação aproximada de quanto tempo tem aquele objeto, aquele material que está sendo estudado, certo? Então, seguindo, dando continuidade às nossas semelhanças atômicas, então nós temos a isotonia, os isótonos, átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Perceba que o número de prótons e elétrons, eles, para cada elemento químico em questão, eles são iguais. Então significa que ainda estamos tratando com elementos químicos, ou com átomos, perdão, átomos neutros, certo? Não tem aí a formação de cargas. Só que nós temos uma diferença no número de prótons desses dois elementos apresentados. Então, um é 20, que é o cálcio, e o outro é o 17, que é o cloro, ok? Então aqui, ó, nós temos a diferença. Então, como eu já falei, número de prótons ele não pode ser diferente para o mesmo elemento químico. Se o número de prótons para o mesmo elemento ele tem que ser, ele é fixo. Ele é fixo. Então, o cálcio é 20, o cloro é 17, o carbono é 6 e por aí vai. Ok? Então, aqui representa que nós temos um átomo neutro, tá? E o número de nêutrons, então, é igual. Então, significa que nós temos átomos. Significa que nós temos átomos, então, elementos isótonos, ok? No mesmo número de nêutrons. Então, passando para a próxima propriedade, próxima semelhança atômica, são os isóbaros. Os isóbaros são átomos os quais possuem o mesmo número de massa atômica. Eu só quero fazer uma correção aqui, que eu já percebi. Aqui não é a R, não é o argônio. O argônio, o número de prótons do argônio é 18, tá? Então, cadê? Eu já voltei de novo pro slide anterior. Na verdade, eu quero passar aqui isóbaros, isso. Então, ó, aqui não é o argônio, aqui é o cálcio, ok? Opa, vou colocar de novo. Então, aqui é o cálcio, o argônio é 18, o número é o cálcio, não é argônio. O resto, as outras informações estão corretas, peço desculpa por isso, mas aí pelo menos corrigindo, dentro da aula corrigindo a tempo, é importante que aí pelo menos, né, não gere uma dúvida. Então é o cálcio, nós temos o potássio e o cálcio aí em questão, tá? Então o número de prótons é diferente, assim como no exemplo anterior, então estamos tratando de elementos químicos diferentes. O número de nêutrons são... aqui na verdade é tudo diferente, tá? Agora que eu percebi, se eu ficar analisando cada um, é diferente. Ainda estamos tratando de átomos neutros, só que se os átomos são isóbaros, significa que eles possuem o mesmo número de massa atômica. Significa então que isso daqui então, é igual para os dois. Então, vamos confirmar isso, certo? Então, o número atômico aqui do potássio. Então, o potássio, o número atômico do potássio é 17 mais 19, perdão, olha. E o número de nêutrons é igual a 21. 19 mais 21 é igual a 40. 40, ok? Então, 40. E agora, do cálcio. Então, cálcio, A, que é o número de massa atômica, P mais N. Então, 20 mais 20 é igual a 40. Logo, os átomos são isóbaros, o mesmo número de massa atômica, ok? Então, bem tranquilo, certo? Essa semelhança atômica. Então, átomos possuem o mesmo
número de massa atômica, o potássio e o cálcio, ok? Deixando aqui. Então, vamos passar para a última semelhança atômica, átomos isoeletrônicos, átomos que possuem o mesmo número de elétrons, ok? E aqui, perceba então que nós temos a formação de carga. Então, perceba que no magnésio Mg2+, lembra? Então, significa que eu tenho um número de prótons maior do que o número de elétrons. Então, Mg2+, para descobrir o número de elétrons, eu tenho que ver a carga desse elemento químico. Então, por exemplo, o número do magnésio, o número atômico do magnésio é 12. Então, quando ele fala que eu tenho Mg2+, significa que eu tenho 2 prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Então, se eu tenho um excesso, vamos dizer assim, se eu tenho, ou melhor dizendo, porque é o que varia na verdade, se eu tenho uma deficiência de elétrons no meu átomo, logo esse átomo, esse íon é um cátion. Tá? Então eu tenho um cátion. Se eu tenho uma deficiência, cátion indica deficiência no número de elétrons. Ânion significa excesso no número de elétrons. Então, nesse caso, nós temos uma deficiência, porque nós temos mais prótons do que elétrons. Então, o número de prótons do magnésio é 12, o número atômico do magnésio é 12. Isso não modifica. Número de nêutrons, nêutrons no magnésio é 12 também. Então, o número de prótons e nêutrons é igual, significa então que a minha massa atômica é igual a 24. Deixa eu conferir aqui na tabela periódica e é isso mesmo. Aqui também é a mesma coisa. Enfim, quantos números de elétrons tem então o magnésio? Então, aqui, Mg2+, significa então que eu tenho mais prótons do que elétrons, então 12 é igual a 2 mais... Então, vai colocar aqui isso, elétrons. Então, indica que o número de elétrons é igual a 10. Então, opa! Nossa, 10. Então, significa que o número de elétrons presentes no magnésio é igual a 10, ok? E o outro elemento químico em questão é um gás nobre. Ele indica o preenchimento total de elétrons do segundo período, da segunda camada, na verdade. Da segunda camada. Então, nós temos o preenchimento completo da primeira camada, que comportam 2 elétrons, mais o preenchimento da segunda camada, que comportam 8 elétrons. 8 com 2, 10. Então, aqui é um gás nobre, é o neônio. O neônio, ele possui também o mesmo número de elétrons que o magnésio. Ele possui 10 elétrons, ok? Então, são essas semelhanças atômicas. Então, nós apresentamos 4 semelhanças atômicas: isotonia, isotopia, isobaria e átomos isoeletrônicos. Então, nós apresentamos átomos que possuem características iguais em determinados aspectos, certo? E a partir daí, a partir desse estudo da atomística, então nós podemos já começar a falar da tabela periódica. Então, que é o assunto da próxima aula, inclusive, tabela periódica, onde eu falo, né, a disposição dos elementos químicos, certo? De acordo com seus períodos, de acordo com suas propriedades. Eu explico as propriedades periódicas de cada elemento químico presente na tabela, certo? Porque a tabela periódica ela não é simplesmente um mecanismo para ser decorado. A partir do momento que você tem um entendimento dela, você consegue, então, compreender a posição de cada elemento químico nela, certo? Não precisa eu decorar ali os elementos da família 1, os elementos os halogênios, não precisa decorar. Então, eu preciso entender as propriedades, porque na verdade o que o vestibular exige
né, de certo modo, é as propriedades periódicas, porque aí você tem entendimento disso, você consegue resolver muitas questões em química através disso, inclusive, certo? Então, essa parte de atomística, essa parte básica de atomística, onde eu falo de modelos atômicos, de comportamentos desse átomo, semelhanças desse átomo. Então aqui nós chegamos ao fim, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí, no caso de dúvidas, nós estamos disponíveis para resolver. Então, um grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.